Olá, alunos e alunas! Hoje vamos falar sobre os principais atores da EAD, seus papéis e suas competências. Os atores que vamos destacar são o tutor, o professor formador, o professor conteudista e a equipe multidisciplinar. Bem, vamos começar com o tutor. Quem que é o tutor? O tutor é uma figura muito importante na EAD. É ele quem acompanha as aulas no decorrer do tempo. Ele tem como papel interagir com os alunos, mediar junto com o professor o processo ensino-aprendizagem. Por isso, ele tem que conhecer o conteúdo, ele tem que entender do conteúdo da disciplina. Ele pode, eventualmente, a pedido do professor, com sua autorização, ou participar do processo de avaliação, corrigindo atividades. Isso depende do professor formador. Ele tem que ter uma competência comunicacional muito boa para se comunicar adequadamente com os alunos, enviar mensagens de texto, saber escrever bem, saber colocar no papel a sua mensagem de forma correta, saber responder adequadamente aos alunos. Então, ele tem que ter essa competência comunicacional. Ele tem que ser um motivador, ele tem que acompanhar os alunos, acompanhar as aulas e motivar os alunos a desenvolver as atividades, a resolver, a fazer os estudos adequados, a se terem uma disciplina de estudo adequada. Então, ele tem um papel motivador muito grande no processo de AD. Ele vai acompanhar os alunos nas suas atividades e vai ser uma interface entre alunos e professor. Muitas vezes, o tutor é quem recebe primeiro uma demanda dos alunos e envia essa demanda ao professor. Então, ele também é uma interface entre professor e alunos, né? E também pode dar suporte ao professor no trabalho no AVA, no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Ele pode ajudar o professor a postar materiais, a organizar materiais no AVA. Por isso, ele também tem que conhecer e tem que ter a competência em relação ao ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Vamos passar agora para o professor conteudista. O professor conteudista, muitas vezes, é também o professor formador e vice-versa. Muitas vezes, é um professor só que produz o material e também atua no acompanhamento da disciplina. Mas, em alguns casos, são figuras separadas. Por isso, a figura do professor conteudista. E o professor conteudista, ele vai produzir o plano da disciplina a partir da sua ementa, ele vai estabelecer a bibliografia da disciplina, por isso ele tem que conhecer muito bem os conteúdos, ele tem que ter essa competência de conteúdo. Ele vai selecionar e desenvolver o conteúdo, ou seja, ele vai organizar as sequências didáticas dos conteúdos a partir do plano de ensino da disciplina que ele desenvolveu. Então, ele tem que ter uma competência didática, né? Ele vai desenvolver esse material didático juntamente no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, juntamente com a equipe multidisciplinar, e ele vai planejar e desenvolver as atividades avaliativas. Este é o papel e as competências do professor conteudista. E o professor formador? O professor formador, ele tem que ser essencialmente um mediador do processo de ensino-aprendizagem. É ele que vai ser a interface com os alunos e os objetos do conhecimento. É ele que vai avaliar os alunos,
Portanto, ele tem que ter competências didáticas, ele tem que conhecer muito bem o conteúdo, ele vai orientar o tutor, porque ele acompanha o trabalho do tutor, porque ele é responsável pela disciplina, pelo andamento da disciplina. Ele tem que ter também uma competência comunicacional muito boa, porque ele vai interagir com os alunos, comunicando, passando informação, recebendo informações dos alunos, e ele também tem que ter uma capacidade motivacional muito grande. Ele tem que motivar os alunos a desenvolver as atividades da disciplina. Enfim, é o professor que tem a responsabilidade por fazer o curso funcionar adequadamente, proporcionar aos alunos a aprendizagem através de um processo de mediação adequado. E, por fim, a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar vai auxiliar o professor conteudista no desenvolvimento do material didático. É ele que é uma equipe formada por designer gráfico, designer de informação, educadores ou pessoas envolvidas ali que têm que conhecer muito bem o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, tem que ter competência de desenvolvimento gráfico, de programação de computadores, programação web, né? E é essa equipe que vai desenvolver o material didático juntamente com o professor conteudista e produzir esse material didático na web. Bem, esses são os principais atores da EAD. Naturalmente, existem outros atores que cuidam do processo administrativo e outras etapas de um curso EAD. Mas aqueles que estão na linha de frente para desenvolver o conhecimento são esses: o tutor, o professor formador, o professor conteudista e a equipe multidisciplinar. Muito obrigado e um grande abraço a todos.